Bem-vindo para o terceiro episódio da nossa semana de imersão ao Node, ao React e ao React Native. Neste episódio, vamos ver como integrar o nosso site com a API, para o site buscar informações na API e tornar o nosso site dinâmico. Então, vamos ver em detalhes como implementar. Portanto, na primeira aula implementamos o nosso front-end, sendo o nosso site estático. Na segunda aula implementamos a API, utilizando o Node e também o banco de dados não relacional MongoDB. E nesta aula agora vamos fazer a conexão, isto é, vamos conectar o site com a API. Para o site realizar a requisição, faz uma requisição para a API e a API processa a requisição, verifica se deve buscar no banco de dados as informações ou não. Depois a API retorna o status, quer dizer, retorna uma resposta, ou retorna as informações ou retorna erro. Então é essa conexão que vamos implementar nesta aula. Para isso eu vou utilizar o projeto site e também o projeto API. Quando você baixar os dois projetos, por exemplo, o site, baixando o site não vai ter esse diretório Next e nem o diretório Node Modules. Esses dois diretórios eu não disponibilizo. Por quê? O diretório Node Modules ele possui todos os módulos que o seu projeto precisa. No entanto, tem o arquivo package. O arquivo package indica quais são as dependências que seu projeto precisa. E ao executar este comando, vamos aqui no ler, temos a instrução, como rodar o projeto baixado, você executa npm install e ele instala todas essas dependências e cria o diretório Node Modules. Ok, já vai ter as dependências que seu projeto precisa. O próximo passo, você executa o projeto npm run. Ao executar o projeto utilizando o npm run, é criado o diretório next, sendo o diretório do código compilado. Pronto, você já vai ter o mesmo resultado que vamos utilizar nesta aula. Portanto, instale, rode e já vai ter o projeto, sendo o site. Após ter rodado o projeto, utilizando o npm run, retornado compilado com sucesso, você vai ter este resultado aqui. Agora, vamos para a API. Então, quando você baixar o código-fonte, também vai ter a API. A API você vai fazer a mesma coisa. Vamos ver como utilizar. Primeiro, você executa npm install para criar o diretório Node Modules. Isto é, eu não vou disponibilizar esse diretório para vocês. Por quê? Porque a mesma coisa. O arquivo package ele indica quais as dependências que seu projeto possui. Uma vez executou o npm install, cria o diretório e instala as dependências. E o próximo passo é utilizar o nodemon app.js para rodar o projeto. Importante, caso no seu você ainda não tenha o nodemon, você vai fazer o seguinte, você vai instalar utilizando npm install nodemon, você vai colocar "-g" para instalar de forma global. Então, provavelmente você precise executar este comando também. Install nodemon. Antes de executar o nodemon app para rodar, você instala o nodemon de forma global. Executa isso, ok. Então, você já vai ter o projeto rodando. No entanto, você precisa ter o banco de dados Selk, em seguida a collection home com este registro. Então, você vai fazer o seguinte, você vai acessar no Insomnia, vai acessar a seguinte rota. Rota HTTP localhost 8080. Por que localhost 8080? Porque na API eu estou indicando que vai ser utilizado esta porta. Aqui no final eu estou indicando que deve rodar na porta 8080. Então é esse endereço. Quando você executa, colocando, lembram qual é o comando para executar? Nodemon. Caso você não tenha o nodemon instalado, você precisa executar o npm install -g nodemon para instalar de forma global. Após ter instalado o nodemon, aí sim executa. Eu vou colocar aqui nodemon app.js
para rodar o projeto, servidor iniciado na porta 8080 com sucesso e o endereço que devo utilizar é esse daqui. Em seguida, conexão com MongoDB realizado com sucesso. Eu vou aqui no banco de dados e no banco de dados eu vou excluir. Venho aqui no Mongo Compass, eu vou excluir esse banco de dados Selk. Portanto, coloco Selk, que eu quero excluir essa base de dados. Agora eu não tenho essa base de dados Selk. Uma vez que eu rode essa URL, em seguida a nossa rota cadastrar, lembram que a nossa rota cadastrar, que foi implementado na aula anterior, home, ele já tem essas informações fixas, essas informações que devem ser cadastradas. Vamos rodar esta rota aqui no Insomnia, URL, que tem o localhost 8080, esse URL está aqui no environment. Vamos ver aqui, por isso que eu coloquei o URL, porque essa posição URL tem a URL completa. Assim, quando houver a necessidade de alterar de URL, eu altero em um único local. E home sendo a nossa rota. Vamos ver, send é no nosso cadastrar, na verdade. Vamos ver em enviar. Ok, cadastrou com sucesso, conteúdo cadastrado com sucesso. Vamos no banco de dados. Não tinha a base de dados Selk, vamos ver. Agora sim, criou a base de dados Selk. Retorno no Insomnia e vou tentar enviar novamente. Retornou erro. Erro, a página home já possui um registro, quer dizer que eu não consigo cadastrar mais de um registro. Agora, se você tiver a base de dados Selk e quiser importar o banco de dados, eu vou apresentar agora. Então, eu vou apresentar como primeiro exportar, depois importar. Vou aqui no ler e vou acrescentar os comandos que você deve utilizar. Colei aqui como gerar o backup do banco de dados MongoDB, portanto, ele vai gerar o backup neste local, DataDB, e aqui como restaurar. Então, vou deixar os dois exemplos. Primeiro, eu vou apresentar como gerar o backup. Então, pego essa instrução e essa instrução eu vou rodar no prompt de comando. Vou abrir o prompt de comando, com o prompt de comando coloco cd e em seguida eu vou no nosso diretório que eu criei para a semana de imersão, vou criar um diretório chamado backup, vai ser backup do banco de dados, bd. Eu posso fazer o seguinte, então eu colo MongoDB --db Selk. Qual banco de dados que eu quero fazer o backup? É do banco de dados Selk. Para qual local eu quero colocar? No exemplo, eu coloquei que vai ser no disco C DataDB, mas eu posso especificar. Por exemplo, eu quero colocar nesse diretório que eu criei agora. Eu simplesmente copio aqui o endereço, ou você pode digitar disco C, user Selk desktop, porque é a área de trabalho, semana de imersão é o diretório que eu criei, e agora eu criei o diretório backup bd. Vamos ver o que vai ocorrer. Dei o enter e ele informou que não conseguiu encontrar. E por que ele apresentou um erro? Sintaxe errada, porque eu coloquei um cd aqui na frente, não é necessário colocar este cd, é só conforme eu coloquei aqui para vocês. No ler, como eu coloquei no ler, mongodump, db, selk, out. Não tem nada de cd aqui na frente, eu coloquei o cd, não precisa. Agora simplesmente dou um enter e ele escreveu um arquivo selk com home, somente a collection home. Por que home? Porque se eu vier no banco de dados, eu só tenho esta collection. Vamos ver se realmente ele gerou. Acesso ao diretório backup, correto. Tenho o Selk aqui, em seguida a collection home, correto. Então, com isso, eu já tenho o backup do banco de dados. Se eu fizer o seguinte, excluir essa collection homes, excluir, vamos tentar restaurar agora. Não tenho essa homes. Vou agora aqui no nosso arquivo ler. E como eu restauro? Eu tenho aqui como restaurar. Utilizo este comando, em seguida qual base de dados? A base de dados Selk e onde está o backup. Eu simplesmente copio daqui, retorno no prompt de comando, colo aqui no prompt de comando, agora não vou colocar o cd que antes eu coloquei, e onde está o nosso backup? E o nosso backup está aqui nesse diretório, backup bd.
então simplesmente eu arrasto ele ou eu pego, copio, tanto faz. Eu vou copiar, a mesma coisa se fosse digitar aqui. Eu vou dar um Enter agora, vamos ver o que vai ocorrer. Ele não conseguiu restaurar. Por quê? Porque eu preciso agora colocar também o diretório Celc. Vamos ver o que vai ocorrer. Ok, ele conseguiu restaurar um documento. Vamos ver o que ocorreu, se realmente ele conseguiu restaurar esse documento. Vou atualizar e criou a base de dados Celc, também criou a Collection Home e na Collection Home temos o registro. Portanto, eu apresentei agora aqui para vocês como realizar o backup e também o restore do banco de dados. Ok, então agora você já tem o projeto rodando, o projeto que implementamos nas aulas anteriores, sendo o site, a API e também o banco de dados. Agora que eu já tenho os dois projetos rodando, o próximo passo é realizar a integração entre o site e a API que implementamos. Vamos fazer essa integração para o nosso site fazer requisição para a API. Retorno aqui no código-fonte do site, no arquivo ler, eu vou adicionar aqui para vocês o que vocês devem instalar. Então, vamos instalar o Axios e, ao utilizar o Axios, eu consigo realizar a conexão do site com a API. Vamos ver aqui como eu utilizo para vocês realmente ver. Vou pesquisar por Axios NPM. Pesquisei por Axios NPM, vou direto aqui na parte da documentação no NPM e temos isso que eu apresentei para vocês. Como instalar, somente eu estou adicionando nas dependências, por isso que eu coloquei o -- save. Vamos então primeiro instalar. Pego daqui, vou em um novo terminal, não vou utilizar esse para não pausar, abro um novo terminal, colo npm install -- save Axios para instalar a dependência que vamos utilizar. O próximo passo é importar. Vamos ver como eu posso importar. Eu utilizo aqui a constante Axios. Em seguida, eu importo. Ao invés de eu utilizar constante, como eu estou utilizando aqui no nosso projeto, vamos ver, eu estou no Page Index e aqui no Page Index eu estou utilizando o import. Então, eu utilizo o import. Coloco import, em seguida Axios e coloco from e eu quero importar o Axios. Aqui está o Axios. Importei o Axios. Após ter importado o Axios, isso daqui, esta função, eu preciso converter para Array Function. No entanto, antes de converter, eu vou otimizar essa parte do navbar. Eu vou criar ele como um componente. Eu vou aqui na raiz, importante aqui na raiz, e na raiz vai criar um diretório chamado component. Importante, deve ser escrito exatamente conforme está aqui em inglês, não é para escrever componente em português. E dentro desse diretório componente eu vou criar um componente sendo o nosso menu.js. E esse menu.js vai ter o seguinte código, vamos confirmar. Primeiro eu vou importar o React, temos aqui, então eu copio, já colo aqui. Também vou importar esse React Strap, copio, colo aqui. Em seguida eu vou criar o menu. Então para isso eu crio uma constante chamada menu, utilizo Array Function. No entanto, esta função ela vai receber vazio, não vai receber nenhum parâmetro. E dentro desta função, desta Array Function, agora sim eu trago o menu. E o nosso menu é navbar. Copio toda ela, ou na verdade eu recorto, e venho aqui no menu e colo. Colei aqui. Então, eu colei dentro da nossa Array Function. Agora eu preciso exportar. Desço aqui no final e coloco Export. Vai ser o default. E o nome que eu atribuí o nome de menu. Simplesmente agora já estou exportando. Sempre quando for necessário, eu posso utilizar o Jumbotron e o button não estou utilizando, posso excluir. Então, uma vez que eu criei o componente menu, eu posso importar aqui acima. Somente faltou essa parte aqui.
Então, isso daqui eu vou incluir, copio daqui, venho no menu e colo neste local. Em função de eu ter colocado isso aqui deve estar antes do return. Então, eu vou criar um return aqui. Crio um return, abro parênteses e já fecho o parênteses aqui no final. Eu só criei o return por causa dessa instrução que precisamos. Esse toggle, lembram que refere-se ao menu responsivo. Quando eu diminuo de tamanho, eu tenho esse toggle, por isso que eu preciso desta instrução. Essa instrução refere-se ao toggle. Por exemplo, a princípio ele abre como falso e se for falso, ele quando mudar de tamanho, ele seta true. Por isso que eu utilizo esta instrução. Vamos agora incluir, então aqui acima eu vou importar, import, ele é um componente, então M maiúsculo, menu, from, e qual o local que eu quero importar, ou melhor, qual arquivo que eu quero importar, é o component, e do component eu quero importar o menu. Eu criei o componente e agora eu simplesmente importei. Após ter importado, eu posso utilizar aqui abaixo. Eu vou acrescentar aqui abaixo do cabeçalho. Ele é um componente, então eu abro, coloco o nome e já finalizo este componente. Vamos ver se vai manter o mesmo resultado. Correto, manteve o mesmo resultado. Portfólio, foi para o portfólio, serviço, início, correto, está funcionando. Somente agora o nosso menu está em um outro arquivo como componente. Então, aqui no nosso arquivo index, isso daqui eu não preciso mais. E também os componentes do React Strap relacionados ao menu também eu não preciso. Com isso, na nossa página index, só tem a parte que eu estou incluindo o menu. Importei o arquivo e incluí, porque o menu está agora neste arquivo. Estou importando o React, importando o React Strap, tenho a parte do toggle, lembrando, criei uma array function, pego a parte do toggle responsável do responsivo, em seguida dou um return no menu. O próximo passo é exportar. Uma vez que eu criei o menu, em seguida estou incluindo aqui. Agora vamos ver o resultado. Ele permanece o mesmo resultado: serviço, portfólio, início. Vamos ver, serviço, portfólio, ok. Então, agora eu posso alterar esta função, ao invés de ser neste formato, vou criar uma constante e essa constante vai receber home, não vai ser homepage. Você vai receber, então preciso colocar igual, em seguida vai receber os dados da API, logo você vai compreender como vai vir esses dados. Abro o array function. Agora, ao invés de ter esta chave, não vai ter e também não vai ter o return, vai ter somente o parênteses aqui. Então, se eu excluir a chave, aqui na parte inferior também excluo a chave, ponto e vírgula, Alt Shift F para indentar o código, e eu coloquei home, agora então aqui também deve ser home. Pego o nome da nossa função home, em seguida a palavra reservada getInitialProps, e vou utilizar agora o async para ser assíncrono. Pego o async, em seguida crio uma array function, abro chave e fecho a chave. Agora sim, posso utilizar o await, porque eu acrescentei o async ali. E agora utilizo o Axios, porque eu já incluí lá na parte superior. E vai ser uma rota. Vamos ver na nossa API qual seria a rota. Venho aqui no app, eu quero visualizar. Então, o visualizar é uma rota get. Então, se ele é um get, eu vou também colocar aqui get. O próximo passo é indicar o caminho. E qual é o caminho? Se vier no Insomnia, no environment, em seguida no gerenciador, eu estava utilizando esta rota. HTTP localhost 8080, sendo este caminho. E a mesma coisa, se eu vier na API, eu tenho aqui na parte inferior. Eu estou startando na porta 8080,
Então, coloco 8080 em seguida ao local que ele está rodando, que é localhost. Eu vou pegar esse localhost 8080, venho no nosso projeto, aqui coloco que vai ser esta URL e a rota. Eu esqueci de explicar para vocês aqui a rota. Eu vou utilizar o visualizar aqui do get, que é home. Então, pego aqui o home e colo aqui. Ok, eu já tenho a rota. Depois que obter o resultado da API, atribua para uma variável chamada response. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar response. Próximo passo, eu já posso dar um return e vai ser um objeto, vai ter uma posição response e essa posição response vai receber o que estiver em response, este response aqui, e em seguida uma posição date. Vamos ver como eu obtenho essa posição date. Vou dar aqui um console.log e na variável que está recebendo os dados da API. Abro parênteses, fecho parênteses. Vamos ver agora nesse console log. Eu venho no nosso site, simplesmente atualizo, carregou com sucesso, agora sim. Venho no terminal, vamos ver o que ele apresentou no terminal. E já temos as informações, veio as informações da API. Essas informações estão em date, então por isso que eu coloquei aqui date. O response é o que eu dei o console, ele tem mais informações, mas eu quero somente a posição date. Então este return aqui eu estou recebendo na parte superior, aonde eu estou recebendo como parâmetro na array function, aqui, esse date. Então, esse date está recebendo todos os dados. Eu vou dar um console log também, só para vocês verem. Como ele é um JavaScript, então eu preciso abrir chave, fechar a chave. Neste caso, o JavaScript vai ser o console log e em seguida eu quero imprimir o response. Vamos ver o que vai ocorrer. Descer aqui no final, então ele já compilou com sucesso, vamos ver. E podemos observar que ele colocou um erro, console log response, não é response, é console log date. Eu estou recebendo aqui como date, então coloco date. Vamos ver agora o resultado, agora sim. Ele executou com sucesso, então vamos aqui no nosso console. Ele não deu console log date. Vamos tentar novamente, eu vou atualizar aqui. Agora sim, e temos o console log. E temos os valores aqui. Ele retornou com sucesso. Eu dei o console log em date e temos somente os valores. Ele não tem os valores conforme anteriormente. Anteriormente tinha mais atributos aqui. Agora não, ele somente imprimiu os valores que eu preciso. Então vamos imprimir no nosso projeto, substituir esses valores fixos. Esse valor fixo, então se eu apagar essa frase, temos a solução, porque eu quero retornar da API. Apaguei, vamos ver, agora não temos nenhum valor, mas eu quero pegar o que veio da API. Abro chave, fecho a chave, e em seguida o date, que eu dei o console log, coloco o date, e o próximo passo eu venho aqui no terminal e vamos ter a seguinte posição, a posição response, então pego aqui response, em seguida vou ter a posição home, e da posição home eu quero somente o título do topo, isso daqui. Vamos ver o que vai ocorrer depois de ter impresso tudo isso daqui. Temos a solução, esse valor veio já da API. Se eu for no banco de dados, abro o Mongo Compass, eu estou no título, então vou alterar aqui, título, acrescento A, em seguida o update, quero alterar, vamos ver o resultado, atualizar, acrescentou o A, significa que ele está vindo informações do banco de dados. Desta forma, o nosso site é dinâmico, obtém informações da API. Vamos continuar agora com as outras posições. Vamos ter o subtítulo. Para o subtítulo, pego isso daqui. Em seguida, colo aqui em relação ao subtítulo. Vai ser top
subtítulo, o T é minúsculo, vamos ver, atualizar, correto, trouxe o subtítulo. Vamos ter em relação ao botão, o que eu tenho em relação ao botão. Vamos ver, em relação ao botão eu tenho o texto e o link. Então, vamos começar com o texto. Pego esta parte, copio daqui, venho e vou alterar. Agora é o texto. Então, top texto do botão, ele deve manter o mesmo resultado que já estava. Entre em contato, correto. Entre em contato, manteve a mesma frase. Agora, simplesmente eu preciso criar o link. Em relação ao link, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou mudar a forma. Vou colocar A, porque eu vou querer criar um link. Próximo passo é o href, para qual local que eu quero indicar. Esse valor ele vai vir da API. Já finalizo este A, e dentro deste A, crio agora o A. O próximo passo seria imprimir a frase. Qual frase? Esta frase aqui. Então, posso já copiar, colar aqui e também vou alterar em relação ao link. Então, aqui o link, lembrando, deve ser fora do aspas duplo e não é texto btn. Vamos ver no banco de dados, ele está link btn. Pego, então, coloco aqui link btn. O link é neste local. Vamos ver agora o resultado. É claro, ele não é um botão, eu só quero. Temos aqui entre em contato e temos o link. Ele está redirecionando para qual local? Localhost 3000, na própria página. Mas se você quiser redirecionar para outro local, você altera no banco de dados. E eu quero que seja um botão. E para implementar o botão, vai ser nessa tag A. Para isso, acrescento o class name, porque eu não posso utilizar o class, porque o class é uma palavra reservada. E este class name ele vai receber os seguintes valores. Primeiro, vai ser um botão. Portanto, coloco btn. Próximo passo é um btn. Eu quero que ele seja outline. Então, eu preciso pegar aqui o outline. Próximo passo, ele deve ser laranjado. E próximo passo, ele deve ser LG. Então, copio LG, coloco btn, LG. Vamos ver se ele realmente vai ficar como eu quero. Agora sim, entre em contato. O botão de baixo posso excluir agora. Excluo, portanto, agora nosso botão ele é dinâmico. O texto ele vem do banco de dados e também o link. Agora vamos fazer em relação ao serviço, então vamos já direto para a parte do serviço. Copio aqui e vamos em serviços. Altero aqui serviços. Eu vou alterar todas as posições, depois eu volto alterando cada um deles. Na verdade, aqui topo título, então eu acho que é serve título e aqui é serve subtítulo. O T deve ser minúsculo, vamos ver se realmente é minúsculo. Ele não manteve as informações, vamos ver, serve título, vamos no banco de dados. Eu achei que eu já poderia fazer, é só serve. Ser, sem o serve eu coloquei, então aqui devo colocar somente ser, porque não existe o serviço. Agora sim, retornou informações da API. Vamos agora em relação ao ícone. Vamos fazer primeiro para o primeiro ícone. Copio daqui, venho aqui, depois vou no banco de dados e vou colocar serviço ícone 1. Então, altero aqui serviço ícone 1, copio, vou para o ícone 2, aqui simplesmente altero a palavra para 2, provavelmente é esse nome. E por último temos o 3 aqui também, o ícone 3. Somente altero aqui 3. Vamos ver se realmente é isso, se não dá nenhum erro, atualizo. Correto, trouxe os ícones. Vamos fazer agora em relação ao título. Pego a mesma coisa, copio daqui e apago o serviço. Vamos ver no banco de dados como eu coloquei. Serviço 1 título, então altero aqui, serviço 1 título. Vamos fazer em relação ao 2, em relação ao 2 é só alterar a palavra 2 e aqui também em relação ao 3
eu altero somente para 3. Vamos confirmar se o título está correto. Atualizar, manteve o título. Próximo passo em relação à descrição. E copio novamente daqui, apago todo esse texto. Vamos ver como é retornado da API. É serviço 1desk, eu coloquei somente serve, é neste local, serve descrição, é dentro do P de parágrafo. Aqui também dentro do P de parágrafo, altero, vai ser o 2. E por último também vamos ter agora em relação ao 3, somente altero para 3. A parte de serviço já deve estar implementada, deve ser dinâmica, correto, já trouxe do banco de dados, da API. Vamos agora para a parte do portfólio. Em relação ao portfólio, também pego aqui esse título e vamos no portfólio. Altero aqui, não é esse nome, serve título. Eu vou no banco de dados, é no portfólio título, pego, coloco aqui portfólio título, copio isso daqui, também já coloco em relação ao subtítulo. Portfólio, S maiúsculo e o T minúsculo. Provavelmente é neste formato. Vamos ver. Manteve os dados do portfólio. Próximo passo é trazer as imagens e o título e a descrição de cada portfólio. Vamos pegar aqui como exemplo. Eu vou começar pela imagem. Então aqui a imagem agora ela vai ser dinâmica. Eu vou apagar isso e colocar o que eu havia copiado, date, response, home. E aqui é um pouco diferente. Vamos ver aqui no nosso console log. No console log podemos observar que eu não preciso acessar o home. Eu já vou direto para a imagem. Então posso excluir o home e colar portfólio file name. Vamos testar primeiro uma imagem se vai funcionar. Funcionou, trouxe corretamente. E esta imagem, se eu copiar endereço da imagem, vamos ver aqui na URL qual seria. Localhost 8080. Então quer dizer que ele retornou da API. Era isso que eu queria. Então ele está retornando da API. Vamos fazer agora em relação às outras imagens. Então vamos ter agora a imagem 2. Eu altero aqui somente para 2. Depois vamos ter em relação ao 3. Em relação ao 3 também eu simplesmente altero para 3. Em seguida vamos fazer em relação ao 4. A mesma coisa. Pego, altero aqui simplesmente colocando 4. Vamos ter também em relação ao 5. No 5, somente altero a palavra para 5. E por último, vou ter o 6. Altero aqui, coloco o nome que seria o 6. Vamos ver se realmente está carregando corretamente as imagens. Carregou corretamente. Agora o próximo passo vai ser em relação ao alter, que seria o texto alternativo. Então aqui em relação ao texto alternativo, quando ele não conseguir encontrar a imagem, ele vai carregar o título do portfólio. Então eu pego daqui, na verdade eu vou pegar daqui porque tem o date, quer dizer, tem o home que eu preciso. Então coloco aqui, em seguida vai ser em relação ao portfólio título, original name, portfólio título, é isso daqui. Então altero aqui para portfólio título 1, tanto aqui no título, como também quando ele não encontrar a imagem, ele vai apresentar esse texto. Vamos ver em relação à imagem aqui, eu vou fazer assim. Ele não vai encontrar a imagem, vamos ver o resultado, aí sim ele vai carregar o título que está salvo no banco de dados, o título do portfólio. Eu vou retornar para a imagem, carregar corretamente, vamos ver, carregou corretamente a imagem. Agora vamos fazer em relação à descrição. Então a descrição eu faço a mesma coisa aqui, vamos ver como está no banco de dados, está em portfólio subtítulo. Então já colo aqui portfólio subtítulo, vamos ver como que ele está ficando. Agora trouxe corretamente. Eu vou fazer em relação aos outros, então você também pause e implemente em relação aos outros portfólios. Fiz em relação aos outros portfólios, cheguei até os 6, vamos ver agora o resultado.
Agora sim, podemos ver que ele está obtendo as informações da API. Somente aqui continua imprimindo. Então eu vou retirar aqui abaixo este console e também vou retirar esse console aqui na parte superior que eu dei anteriormente. Então excluo este console para não ter aqui no terminal, não vai continuar imprimindo, mas vai manter o mesmo resultado. Com isso, o nosso site está dinâmico, ele está obtendo informações da API. Implementamos essa parte aqui, sendo a integração, integrar o site com a API, depois a API retornou as informações e também foi apresentado como imprimir os valores no nosso site, para o site se tornar dinâmico. Então já temos mais uma parte concluída. Parabéns por ter assistido mais esta aula. Nesta aula integramos o site com a API. Agora, no próximo episódio, vamos trabalhar um novo conteúdo, um novo assunto. Isto é, vamos ver como implementar o aplicativo. No entanto, para você poder ver o resultado, poder rodar o aplicativo, você precisa ter algumas ferramentas instaladas no seu computador. Então, você pode inscrever-se no botão abaixo, inscrever-se no Telegram, e lá eu já postei como configurar o ambiente, como ter o ambiente preparado para a nossa próxima aula, para o nosso próximo episódio, no qual vamos começar a implementar um aplicativo. Portanto, inscreva-se no Telegram e veja lá quais são as ferramentas que você precisa instalar, como preparar o ambiente para estar preparado para o próximo episódio. E eu aguardo você no próximo episódio. Combinado?